lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Atos, capítulo 3, nós vamos ler aqui alguns versículos. Atos, capítulo 3, a partir do versículo 1. Quero cumprimentar você que nos visita. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que bom que vocês estão aqui. Atos, capítulo 3, a partir do versículo 1. Vocês encontraram? Atos, capítulo 3, a partir do verso 1. Mais um pouquinho aqui de grave aqui no meu microfone. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, pintando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, anda. E tomando pela mão direita, levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. O povo viu ele andar e saltar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta chamada Formosa. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém? Eu quero pregar nessa noite sobre consertando o que se quebrou. Diga pelo menos para uma pessoa que está do seu lado, diga assim: consertando o que se quebrou. Irmãos, podem acreditar, isso está na agenda de Deus. Sempre vai estar nos planos de Deus restaurar as pessoas, restaurar os ambientes, restaurar áreas da nossa vida. Quando eu falar consertar nessa noite, e quando eu falar restaurar, eu estou falando da mesma coisa. Então está na agenda de Deus, nos planos de Deus, não lançar os seus filhos fora. Porque no caminho, na jornada, vão acontecer acidentes. Alguns de nós podemos nos quebrar durante a jornada. Nós podemos sofrer influências, seja da vida, das dificuldades, seja do inferno. E em algum momento isso pode danificar a sua vida, pode fragilizar você, fragilizar a sua alma, mas mesmo nesses momentos, o Senhor não lança você fora. O Senhor sempre tem uma palavra de esperança. Ele sempre tem um desejo no seu coração de restaurar a nossa vida. É Jesus lavando os pés do Judas até os últimos momentos, tentando resgatar aquele homem. Isaías 42, versículo 3, a Bíblia diz que não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito. Mesmo diante de alguém que está ali à beira da falência, mesmo diante de alguém que o fogo está se apagando, mesmo diante dessa cana quebrada, de alguém que se despedaçou pelo caminho, ele não lança fora. A palavra dele é de esperança para cada um de nós.
Você pode ter entrado aqui, você não ser um carvalho bem robusto, talvez você não seja um cedro do Líbano, talvez você seja essa cana quebrada, mas ele diz para você: eu estou pronto para consertar a sua história. Eu estou pronto para restaurar seu casamento, para renovar a sua esperança, para consertar aquilo que se quebrou pelo caminho. O cristianismo é essa verdade, é essa religião da esperança. O evangelho é esse ambiente do recomeço. Deus quer sim consertar algumas áreas da nossa vida, quer reacender algumas chamas que estão se apagando no seu coração. Ele acredita na nossa restauração e Ele está pronto para nos alcançar. O Mefibosete, irmãos, estava na terra de Lodebar. Lodebar é o lugar do ostracismo. Quem queria ser esquecido naqueles dias ia para Lodebar. O empresário que quebrava e queria ser esquecido, ele se mudava para Lodebar. Aquela outra que foi traída e queria ser esquecida, está decepcionada, não quer ver ninguém, ia para Lodebar. Lodebar é o lugar do esquecimento, é a terra estéril, é o lugar da sequidão, é o lugar sem palavra, é o lugar sem revelação. Mas mesmo em Lodebar, Deus encontra Mefibosete. Porque Deus queria consertar a história dele, Deus queria restaurar a vida do Mefibosete. É a mulher que foi flagrada em adultério. E Jesus diz para ela: olha, cadê os teus acusadores? E Jesus, eles foram embora, porque o Senhor disse: quem não tem pecado atire pedras. Todos foram embora. Jesus disse também: eu não te condeno, eu te dou uma chance. Eu não apago a torcida que fumega. Eu tenho um olhar de esperança para você. Vai e não peques mais. Essa foi a palavra do mestre para aquela mulher. Porque Deus é esse Deus da esperança, esse Deus da restauração, é esse Deus do conserto. Diga amém. Aquele coxo foi alvo da graça e do favor de Deus. Aquele homem era colocado diariamente à porta do templo. Aquele homem era colocado ali há pelo menos 20, 30 anos. Ele era um coxo de nascença. Ele tinha mais ou menos, pastor Antônio, 40 anos. Ele era colocado ali desde muito cedo. Ele não tinha esposa, não tinha filhos, mas um amigo lhe colocava na porta do templo diariamente. As pessoas faziam um favor para ele. Ele está na porta do templo todo dia, ele está lá vivendo esta rotina que não gerava progresso, que não gerava avanço na vida dele. Uma esmola hoje, outra esmola amanhã, que não resolvia a vida do coxo. Ele pedia a esmola hoje, gastava aquele recurso, amanhã ele precisava estar na porta do templo de novo, pedindo esmola. Porque é assim que acontece, por vezes nossa vida está estagnada. Porque nós estamos em um ambiente de não progresso, estamos num ambiente de estagnação, estamos num ambiente de não avanço. É tempo de abrir os nossos olhos hoje e dizer assim: Deus, eu quero crescer, eu quero avançar. Chega de estar na porta do templo, chega de estar nesse ambiente onde eu não progrido, chega de estar nesse ambiente onde eu não avanço, onde o que eu recebo não é relevante. Quantas coisas nós não fazemos que não significa nada para nós? E o que nós temos de mais precioso é o nosso tempo. E às vezes nós estamos perdendo o nosso tempo em um ambiente, nós estamos perdendo o nosso tempo com um comportamento que não acrescenta nada de bom para a nossa vida. E a gente estagna. E Deus está te convidando hoje para abrir a página de um livro amanhã. Deus está te convidando hoje para fazer uma matrícula amanhã na faculdade, no curso, na especialização, no treinamento. Deus está te convidando nesses dias para você pegar o seu tempo e começar a fazer algo relevante. Fazer algo importante, que verdadeiramente traga avanço na sua vida, porque você há de convir que muitas vezes nós estamos fazendo coisas que não servem de nada para nós.
Quantos de vocês, será que só eu já fui em lugares, já fui em ambiente, já fui em casamento, já fui lá no aniversário, e eu estava lá e eu me perguntei, o que eu estou fazendo aqui? Podendo estar com meus filhos na minha casa? Um dia eu fui fazer um casamento, pastor Allenberg, a pessoa marcou o casamento para 7h30 da noite, pastor Emanuele. Casamento de uma pessoa, não era da igreja. Pastor, o senhor é o pastor da televisão, eu quero que o senhor faça meu casamento. Eu digo, faço. 7h30 da noite, meia-noite a noiva foi chegar. E eu lá, de 7h30, podendo estar na minha casa com meus filhos, com a minha esposa, dormindo um sono, fiquei até meia-noite esperando. E o pai da noiva revoltado, tu não vem não? E se arrumando, não sei que tanta arrumação, que ela não chegou nem arrumada. Não, é para gravar mesmo. Então às vezes nós estamos como coxo. Nós estamos correndo todo dia, fazendo a mesma coisa todo dia, mas não tem progresso. Nós estamos perdendo o nosso tempo. Nós estamos fazendo coisas que não são relevantes. É isso que Deus está falando com você nessa noite. Aquele homem está ali e ninguém fazia algo consistente por ele. Não tinha nenhum resultado palpável. Ele perdia o tempo dele, gastava moedinha hoje, outra moeda amanhã, nada consistente. Quantos de vocês já passaram por isso? Quantos de nós não já passamos por isso? É a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz, irmãos, que ela tinha gastado todos os seus haveres com os médicos e o estado dela só piorava, não havia progresso, até Jesus entrar na vida dela. Porque Jesus entrando na nossa vida, há progresso, há melhora, há avanço. O Gilberto de ontem é melhor do que o Gilberto de anteontem. O Gilberto de hoje é melhor do que o Gilberto de ontem. Você da semana que vem será melhor do que esse você de hoje. Porque a vida com Jesus é uma vida de progresso, é uma vida de avanço, é uma vida de passos para frente, é uma vida de melhora para a glória de Deus. Diga amém, dê aplausos. O senhor está falando de quê, pastor? De bens, de dinheiro? Não estou falando nada disso, estou falando de crescer. Estou falando de fazer coisas que verdadeiramente vão melhorar a sua vida. Não adianta nada, Joquebede, você ficar dizendo, ninguém tira o meu filho de mim, ninguém tira o meu filho de mim, ai, eu sou a mãe dele, ele é tão bonito. Não, Joquebede, faça algo consistente, faça algo relevante. Pegue um cesto, calafete com betume e pinche, coloque o bebê dentro, coloque no carriçal do rio e confie no Deus do céu. Foi isso que a Joquebede fez. Olhe para cá. Se você ficar brigando contra as circunstâncias, se você ficar brigando contra as impossibilidades, nada vai mudar. Você precisa criar uma maneira de vencer as impossibilidades. Pastor, me prova como fazer isso? Provo na Bíblia. Os homens chegaram, Jesus estava dentro da casa, Marcos capítulo 2, trouxeram um homem, trouxeram 4 homens, trouxeram um homem que estava deitado no leito, e chegaram na porta, não puderam entrar porque a casa estava cheia, lá em Cafarnaum. E o que eles fizeram? Ficaram brigando contra a impossibilidade? Ficaram dizendo assim, abram a porta, saiam da frente, nós precisamos entrar com esse homem. Foi assim? Não, eles procuraram uma solução. Subiram, abriram o eirado da casa e desceram a cama, lá onde Jesus estava. Porque é isso que Deus está nos chamando para fazer hoje. Chega de ficar brigando contra as impossibilidades. Meu Deus, minha vida é difícil. O quê? Ei, abra o teto da casa hoje, desça o leito na presença de Jesus. Não fique brigando com as impossibilidades, contra aquilo que é impossível, mas use a sua criatividade que Deus te deu, use a fé que está dentro de você, permita que o Espírito use para que os céus se abram, as possibilidades apareçam e você possa vencer toda e qualquer situação difícil na sua vida, porque a saída para todo e qualquer problema, a vitória para toda e qualquer situação, há um Deus que pode te ajudar. Diga amém, aplausos. Amém. Aí fica brigando, não, eu fui lá e não deu certo não.
Aí eu fui lá e tinha muita gente na minha frente. Irmão, porque você nunca precisou receber o leite do Sarney, por isso. Porque minha mãe ia receber o leite do Sarney, e ela chegava, era a última da fila, daqui a pouco ela já vinha com leite. Já a mamãe, eu tinha 6 anos, 7 anos, eu estava com ela, não tinha um leite do Sarney que recebia aquele negocinho? E minha mãe já vinha com leite. Eu digo, já mãe, já. E ela ia se espremendo, ela ia entrando, ela ia vendo, ia chorando, dizendo, tenho que ir para casa, tenho que fazer a comida. Entregava para o homem, me entregava 2 pacotes de leite. Era no pacote, leitinho líquido, mas era no pacotão lá. Você está aqui. As impossibilidades, as dificuldades sempre irão se apresentar. Mas em Jesus nós podemos todas as coisas, porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Você pode tudo naquele que te fortalece. Diga para quem está do seu lado, eu posso tudo naquele que me fortalece. Diga, você pode tudo naquele que te fortalece. Aquele homem, olhe para cá, aquele coxo precisava sair da porta, porque a mágica está acontecendo lá dentro. Mágica, maneira de falar. Não adianta ficar na porta do templo. A porta era bonita, irmãos. 25 metros de altura, missionário Araújo, a porta Formosa, chamada Formosa. 20 metros de largura, toda banhada de ouro e prata. Olha que contraste, a prosperidade, a glória, a grandeza e um coxo sem poder desfrutar de tudo isso na porta. Porque enquanto nós estamos na porta, enquanto nós estamos à margem, enquanto nós estamos fora, enquanto nós não somos inseridos, enquanto nós não invadimos o lugar do milagre, nós continuamos como aquele coxo mendigando, vivendo de coisas que não vão resolver a nossa vida verdadeiramente. Você está aqui? A porta é bonita, a porta é cheia de glamour, mas aquela porta não resolve, estar ali não resolve. E as pessoas, gente, que entravam na vida do coxo, que passavam por ali, pelo menos 3 vezes por dia, essas pessoas não tinham amor, não tinham empatia, eles conheciam a palavra, mas eles não passavam nem perto do coxo. Os religiosos, os que iam orar, os que entravam no templo, pelo menos 3 vezes ao dia, eles não estavam nem aí para o coxo. Eles passavam de largo, aqueles homens passavam de longe. Até que um dia o Pedro e o João fizeram diferente. Eles se aproximaram do coxo e decidiram agir, decidiram fazer algo relevante, decidiram fazer algo importante pela vida do coxo. Moedinha, diga não. Não. Levanta e anda. Você está comigo? Segundo Samuel, capítulo 9, versículo 6 e versículo 7, tem uma história que a gente fica impactado, tem até música dessa história. Porque Mefibosete comeu na mesa do rei, porque o Mefibosete foi abençoado. Mas a grandeza dessa história não está apenas em comer na mesa do rei. O versículo 7 desse texto diz: então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, Mefibosete, por amor de Jonatas seu pai, e restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás para sempre na minha mesa. Comer na mesa é importante, mas ter todas as terras de Saul restituídas, entregue a ele, isso é mais importante. O que Deus fez na vida do Mefibosete não foi para mudar a vida dele um dia, porque Deus não faz nada na nossa vida que não seja sólido, que não seja para sempre, que não seja poderoso.
O que Deus faz na nossa vida é duradouro. O fogo vem e prova a obra de Deus na nossa vida. Ei, mas o fogo não destrói, pelo contrário, o fogo apenas limpa, purifica aquilo que Deus está construindo na nossa vida. Porque o que Deus faz na nossa vida, como fez na vida do Mefibosete, é algo consistente, relevante. Eu não estou te dando só comida, Mefibosete, eu estou te dando todas as terras do Saul de volta. É tempo de fazer algo relevante. É tempo de abrir o coração para receber algo da parte de Deus que verdadeiramente seja importante para a nossa vida. Senão a gente fica brigando por coisas pequenas. Eu me lembro, há uns 12 anos atrás, chegou um casal na igreja. O marido vinha do adultério. O marido vinha de 2 e 3 mulheres na rua. E agora a mulher era da igreja e o marido estava visitando, gostando da igreja. E eu cheguei lá para visitar aquele casal. E ao invés da mulher estar fazendo algo relevante, orando, lendo Bíblia, ela estava sujigando o marido, porque ela queria uma casa nova. Pastor, e uma casa nova não é importante, não é relevante? É, mas naquele momento, para a vida daquele casal, o mais importante era o marido se firmar na presença do Senhor. O homem adúltero, o homem de várias mulheres, agora abandonou tudo e quer Jesus. Mas a mulher não tem sabedoria e está sujigando ele. Quer uma casa nova, quer uma casa nova, quer uma casa nova. O homem se entristeceu, o homem se revoltou e não quer mais saber de Jesus. Porque às vezes nós estamos assim, brigando, querendo coisas que não vão fazer grande diferença na nossa vida naquele momento. A casa era importante, mas eles já estavam dentro de uma casa. Podia esperar um pouquinho. Meu marido, vamos para a igreja. Meu marido, vamos ler a Bíblia junto. Meu marido, vamos orar. Meu marido, nós não vamos preocupar com nada material agora. Nós vamos preocupar em nos firmar. Nós vamos nos preocupar em crescer na presença de Deus. Isso era importante para aquele casal. Perceba que momento da sua vida você está vivendo e o que verdadeiramente é importante para você nesse momento. Tem gente correndo atrás de dinheiro nesse momento que era para estar correndo atrás de paz. Tem gente correndo atrás de bem material e não é errado correr, mas talvez você está na estação errada. Talvez você tenha que correr atrás de ser mais crente, mais cheio do Espírito Santo, mais espiritual. Depois você vai em busca daquilo que é material, daquilo que é bem para a tua vida. Quando Davi diz que vai restituir todas as terras do Saul, ele está dizendo: eu vou fazer algo que verdadeiramente vai impactar a tua vida. Quantos querem algo que verdadeiramente vai assim impactar a sua vida? Você está comigo? A sunamita disse assim: eu vou dar pão para o profeta, eu vou dar água para o profeta, bacana. Mas ela disse: eu quero fazer algo relevante, algo mais consistente. Eu vou construir um quarto, vou mobiliar, vou colocar uma cama, um candeeiro, uma cadeira, uma mesa. Quando ele vier para cá, ele vai se hospedar na minha casa. E Deus honra, olhe para cá, quem faz algo relevante. Daqui a pouco, daqui a um ano, a mulher que não podia ter filho, o marido que era velho, a mulher que tinha passado do ponto, a mulher que não podia ter bebê, ela está segurando uma criança nas mãos. Porque Deus faz milagre, Deus honra para quem vai construindo coisas relevantes, importantes na sua vida. Quem deixa os besteróis da vida e começa a adquirir tesouros no céu, começa a plantar boa semente. Experimente santificar sua vida, experimente organizar sua casa, experimente ter tempo de qualidade com seus filhos, experimente se doar mais no seu casamento, experimente servir mais na casa de Deus. Deus há de te recompensar, assim como foi com a sunamita. Eu quero declarar que será com você, com a sua casa, com a sua família. Diga amém, diga eu recebo. Dê um aplauso bem bonito. Amém. Quantos querem que Deus conserte o que se quebrou? A primeira coisa que nós precisamos fazer, nós precisamos ter ousadia suficiente para fazer aquilo que é inédito. Fazer aquilo que é novo.
Estamos diante de um texto, diante de uma história, que o Pedro e o João nunca tinham feito isso antes. Eles nunca tinham dito para alguém: levanta e anda em nome de Jesus Cristo. Nós estamos diante de uma história que isso aqui aconteceu pela primeira vez neste dia. Todos os que passavam, pastor Allenberg, pelo coxo que estava na porta, eles faziam a mesma coisa. Mas agora, dois homens, dois servos de Deus, decidiram ousar e fazer algo diferente. Versículo 4 do texto que eu li, versículo 6, diz assim: olhe para cá, rapidinho. Pedro, fintando juntamente com João, disse: olha para nós. Ei, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, anda. Não tenha medo de sair desse comportamento, dessa repetição destrutiva, daquilo que você vem fazendo há muitos anos, porque se alguma coisa se quebrou na nossa vida, é por aquilo que a gente vinha fazendo. Então o que eu preciso fazer se eu quero que Deus conserte o que se quebrou? Eu preciso deixar as velhas práticas e começar a fazer algo inédito, algo novo. Eu não posso continuar dando moedinhas, porque isso não vai resolver a vida do coxo. Eu preciso fazer um movimento novo. Você está comigo? Isso serve para todas as áreas da vida. Talvez o casamento se quebrou por uma repetição de comportamentos dentro daquela casa. E o que fazer? Deixar o comportamento velho e entrar por essa estrada das coisas novas. Se você não chamava de amor, começa agora a chamar de amor. Se você não chamava de benzinho, começa agora a chamar de benzinho. Por quê, pastor? Porque Deus está nos convidando para invadir um lugar novo. Você está aqui. Não tem como estar em Cristo e continuar com o velho comportamento. Nós precisamos ousar, porque as coisas velhas já se passaram. Ei, Deus ama o novo. Talvez você entrou aqui, está dizendo: Deus, restaura áreas da minha vida que se quebraram. Deus está dizendo: ei, comporte-se diferente, faça algo que você não vinha fazendo, e você experimentará de uma restauração poderosa em qualquer que seja a área que esteja destruída na tua história. Vamos fazer algo novo, algo inédito. Vamos fazer como Pedro e o João. Vamos sair da mesmice. Aí você diz: não, eu faço isso, pastor, porque meu pai fazia. Faça algo novo. Mude a sua linguagem dentro de casa. Faça algo novo. Mude seu comportamento onde você trabalha. Talvez a sua vida financeira tenha se quebrado porque você não para em emprego nenhum. E você já percebeu por que você não para em emprego nenhum. Teu patrão talvez até disse que você é bipolar. Que uma hora você está alegrinho no serviço, depois a gerente fala com você e você diz: eu não vou fazer não. Você já percebeu porque você perdeu o último emprego? E pastor, eu quero que Deus conserte o que se quebrou. Então vamos fazer coisa nova, irmão. Deus é Deus de restauração, é de perdão. Nós vamos ceiar daqui a pouco. Você pode ter pecado, cometido as maiores tristezas da sua vida, mas se você hoje decidir entrar nesse caminho daquilo que é inédito, daquilo que é novo: Deus, eu vou fazer algo novo. Espírito Santo, eu não tenho orado e agora eu vou orar. Espírito Santo, eu vou adorar, eu vou congregar, eu vou estar numa célula. Eu tenho resistido, mas eu quero que o Senhor conserte coisas na minha vida, então eu vou fazer coisa nova. Eu vou fazer o novo do jeito certo, firmado no nome certo, firmado na pessoa certa, com meu coração cheio de fé. Eles não fizeram aquilo no nome da religião. Eles disseram: em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Nós vamos fazer em nome de quem, gente? Jesus. Quando nós começamos essa igreja,
Ninguém começou essa igreja para ser igreja melhor ou pior do que outra igreja. Não, nós começamos essa igreja para fazer coisas que outras igrejas não estavam fazendo, para fazer o inédito, para fazer o novo. Deus honra quem faz o novo. Deus honra quem muda a sua história, quem diz assim: eu me arrependo dos meus pecados hoje e decido um comportamento novo a partir de amanhã. Você está aqui. Deus reage quando a gente faz isso. O Pedro disse: em nome de Jesus Cristo anda. Coração cheio de fé. Deus sempre vai reagir à nossa fé. É o centurião que diz: manda com uma palavra, o meu rapaz será curado. Deus honra os seus filhos. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. O Elias aparece na cena da história. Primeira aparição do profeta Elias. Elias, o tebista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos. Diga assim: não vai chover. O que o Elias está dizendo? Não vai chover. Segundo a palavra de Deus, é assim? 3 pessoas perceberam que não. Meu Deus do céu, 3. Vamos ver se esse número aumenta. Vamos lá. Ele disse: nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a palavra de Deus. Foi? 12 pessoas perceberam. Vamos lá. Ele disse: ei, eu profetizo que não vai chover, segundo a palavra de Deus. Foi? Segundo a minha palavra. Como pode um homem dizer segundo a palavra dele? Choveu? Serenou? Não. Durante anos, porque Deus honra. Olhe para cá. Deus responde, Deus reage a um comportamento de fé de seus filhos. É bem verdade que Deus disse: corre, foge, te esconde, vai beber da torrente de Querite, eu vou enviar os corvos, eles vão te sustentar. Depois a torrente secou, ele saiu de lá, foi lá para Sarepta, Deus abençoou a vida dele, mas Deus honrou a palavra do seu servo. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Estou querendo dizer que a sua boca, suas palavras, elas estão recheadas de poder. Não por si só, não é a força da sua palavra, não. É a sua palavra ungida, dizendo assim: Deus, esse meu filho vai ser restaurado. Deus, o meu casamento vai ser abençoado. Ei, Deus honra, Deus responde, Deus reage aos nossos comportamentos de fé. Em nome de Jesus, coxo, levanta. Deus reagiu. Deus faz. Experimente, olhe para cá, experimente se mover em fé, experimente ser um Elias, experimente profetizar, experimente declarar. Você verá o vale de ossos secos se levantando como um exército poderoso. Pare de usar a sua boca para outra coisa. Meu Deus, esse carro, fala até um português errado, esse carro rei, essa casa réia, esse negócio rei, e acaba com isso. Você está aqui. Deus vai reagir àquilo que nós liberamos com o nosso coração, liberamos essa palavra com o nosso coração cheio de fé. Para que Deus conserte o que se quebrou, é necessário o sobrenatural, mas é atitude natural. O versículo 7, a Bíblia diz que eles liberaram uma palavra, e agora no verso 7, tomando o homem pela mão direita, levantou o homem e os tornozelos se firmaram, e ele ficou em pé. Primeiro eu oro, depois eu estendo a mão. Primeiro eu oro, depois eu tomo o homem pelas mãos. Pastor, o que Deus quer nos ensinar? Deus quer nos ensinar que o sobrenatural é importante, mas o natural precisa caminhar junto com o sobrenatural. Ora, mas não vigia. Ora, mas não se comporta como deveria se comportar. Quantas mulheres, eu estou há 22 anos dentro de uma igreja, mais de 2 décadas. Quantas mulheres que oravam, mulheres que dobravam o seu joelho, mulheres que clamavam pela sua casa, eu não vi perder a sua família.
Mas é porque oraram que perderam a sua família? Não, é porque só oravam. Oravam e não se comportavam da maneira correta em casa. Porque o natural precisa caminhar com o sobrenatural. Tem mulheres também que não oravam, e eu vi perder o seu casamento. Não orava, caprichava só na casa. Eita, meu Deus, minha casa tem que estar um brinco, não sei o quê. Ei, só o natural também não. Os dois caminhando juntos. Quando eu vim para a igreja, olhe para mim. Eu tinha muitos amigos da noitada, da bebida. E eu fui para a igreja e orava: Senhor, me ajuda, eu quero me firmar. Mas eu, além de orar, pastor Antônia, eu mudei a rua por onde meus amigos estavam bebendo. Porque eu sabia que eu ainda estava fraco. Se eu passasse por ali, eu ia ter uma recaída. Mas tem gente que ora, mas passa pela mesma rua. E os amigos: encosta aqui. Encosta. Ei, ora, mas vigia. É o natural, mas o sobrenatural. É orar e dizer: levanta e anda, mas tomar um homem pelas mãos e levantar o homem, isso é natural. Que Bíblia essas pessoas estão lendo aí fora, irmãos? Que Bíblia algumas pessoas estão lendo em outras igrejas? Que estão dizendo: leva uma luva de boxe, você vai dar na cara do diabo, e marche, e pise na cabeça do diabo. Aí compra e não paga. Irmão, se comprar e não pagar, não pisa na cabeça do diabo. É natural e sobrenatural juntos. É orar, mas é comprar e pagar. É orar, mas é vigiar com a língua, para não entrar na fofoca, na dissensão, na facção. Você está aqui. É o natural e o sobrenatural. Dai a César o que é de César, mas dá a Deus o que é de Deus. Aí o caba sai do culto, cheio do Espírito Santo, sai do culto. 4 engrampados numa moto sem capacete, e o sinal vermelho, e o cheio do Espírito Santo furando o sinal. O Espírito Santo não está na pessoa dessa. Você está aqui. Não estou falando mentira para você, não quero enganar você. Você está aqui. Entenda isso, irmãos. A vida é um todo, não existe uma vida dentro da igreja e outra vida fora. Não existe um guarda-roupa para a igreja e um guarda-roupa para a rua. Nosso guarda-roupa é único, a nossa vida é só uma. Não existe essa vida secular e espiritual, não, nossa vida é uma. Nós somos crentes na igreja, mas somos crentes onde nós trabalhamos. Somos crentes na nossa vizinhança, no nosso bairro, na nossa rua. Somos crentes quando nós estamos viajando. Somos crentes quando nós estamos sozinhos. Você está aqui. Quantos acreditam que Jesus é poderoso? E por que ele não quebrou a pedra que estava lá na porta do sepulcro do Lázaro? O super-homem fazia isso. Só e a pedra se despeda. Sim ou não? Quem acredita que Jesus é mais a pedra? Porque Jesus faz o sobrenatural. O natural é você que faz. Tirem a pedra que eu ressuscito o Lázaro. O Naamã se apresentou, e o que curou o Naamã não foi oração, foi 7 mergulhos no Jordão. A mulher endividada procurou o profeta Eliseu e disse: o meu marido morreu e ele deixou uma dívida, e os credores estão na porta, estão querendo levar os meus 2 filhos como escravo. O homem disse: deixa eu orar por ti para aparecer dinheiro. Foi assim? Não, vai às tuas vizinhas, pede vasilhas emprestadas, não poucas, vasilhas vazias, entra no teu quarto, pega a tua botija de azeite, começa a deitar o azeite na botija, vai ter tanto azeite nas vasilhas, você vai vender, vai pagar a dívida, vai sobrar dinheiro, vai ter poupança, Deus vai te prosperar. Mas não só com oração, ela tinha que correr atrás das vasilhas. O machado caiu no fundo do rio, então a gente ora e o machado flutua. É assim? Não. A gente corta uma vara, enfia no rio, faz um movimento natural e o machado flutua.
Tem morte na panela e a gente ora para que a morte da panela seja extirpada. É assim? Não. A gente pega farinha e deita na panela. Foi isso que o profeta Eliseu fez. Eu estou te mostrando que não adianta dizer levanta e anda se a gente não estende a mão. Não adianta essa igreja existir e a gente orar e não dar cesta básica para as pessoas, não ter uma escola de reforço, atendendo quase 80 crianças, com aula de inglês, com aula de música. O que é isso? É o levanta e anda? Não, isso é tomar as pessoas pelas mãos e as levantar. É o natural se misturando com o sobrenatural. Senão a gente vira monge aqui dentro só orando. E as pessoas se perdendo lá fora. Não, lá é nosso campo de conquista. Lá é onde nós vamos colher, lá onde nós vamos mudar a história das pessoas. Esse ambiente é um ambiente de preparação, de treinamento. Mas a nossa luta é lá fora. Amanhã você vai ganhar a diretora lá da sua escola. Depois de amanhã você vai ganhar o seu gerente. Depois de amanhã você vai ganhar o seu vizinho para Jesus. Porque lá fora é que nós estamos atuando. Você está aqui. O Espírito Santo usou aqueles homens, como vai usar eu e você. Para quê, pastor? Vai nos usar para inserir o coxo na sociedade, para inserir o coxo na religião. O coxo fez valer o que Deus fez na vida dele. Quando os homens pegaram ele pela mão, ele se levantou, pastora, de um salto se pôs em pé, começou a andar, entrou no templo, saltando e louvando a Deus. Ele fez valer aquele milagre. O que Deus vai fazer na nossa vida, o conserto que Ele vai fazer na nossa vida, não é para continuarmos na porta, mas é para entrarmos nesse novo ambiente. Aqui tem coisa linda. Eu vou levar 10 minutos aqui e o louvor vai se preparar, mas eu vou levar 10 minutos aqui porque tem algo lindo nesse final. A Bíblia diz que ele saiu da porta, olha para cá, e entrou no templo, entrou ou não entrou? Saltando e louvando a Deus. Pastor, Deus vai consertar a minha vida, para quê? Deus vai consertar minhas finanças, para quê? Deus vai consertar o casamento, minhas emoções. Eu entrei aqui, estou com depressão, mas Deus vai sarar minha vida, vai consertar minhas emoções. Para quê, pastor? Sabe para quê? Você sair da porta e entrar. Porque a porta é o lugar da baixa expectativa. A porta é o lugar dos sonhos frustrados. A porta é o lugar onde a gente deseja, mas a gente não tem. Versículo 3 do texto que eu li, ele está na porta. Olha o que acontece com quem está na porta. Ele vê o Pedro e o João entrando no templo e ele diz, me ajudem, orem por mim. Não, a expectativa está baixa. Ele pede esmola. Merece um uau aqui. Olhe para cá. Na porta, no versículo 3, a expectativa está lá embaixo. Não tem aquelas pessoas que dizem assim, eu só quero comer. Expectativa baixa de gente que está na porta. Tem gente que diz assim, não, eu quero vir para a igreja só para me largar a cachaça. Expectativa baixa de quem está na porta. Ele ainda estava na porta quando os homens se aproximaram. E o que ele pediu? Ele pediu restauração da vida dele? Não, porque ele não tinha sonhos mais. Ele não tinha uma expectativa alta. Ele não tinha projetos. Ele pediu esmola. Implorava querendo uma esmola. Porque a expectativa está baixa. Toda pessoa que está distante de Jesus, toda pessoa que está distante da palavra, a expectativa é baixa. Então Deus vai consertar algumas áreas da nossa vida hoje. Ou vai começar o processo hoje na nossa vida. Para quê, pastor? Para que a gente saia da porta e entre no templo. E o que é o templo? O templo é o lugar da adoração. É o lugar do relacionamento com Deus verdadeiro. O que é o templo? O templo é o lugar das grandes expectativas, dos sonhos aumentados. Não foi assim que aconteceu conosco? Nós chegamos na igreja, olha para cá, e nós entramos no templo, nossas expectativas eram baixas lá fora, e agora é gente me mandando um vídeo dizendo, ó, minha empresa, pastor. Mas lá fora não sonhava com empresa. Pastor, a ampliação do meu negócio, pastor, recebo o vídeo. Amém. Pastor, como é que está a minha vida?
Estava triste, decepcionado. Pastor, estou feliz, estou animado. Olha, fiz minha inscrição hoje, recomecei na faculdade, a depressão passou. Ei, é dentro, é na presença que as expectativas são elevadas. A gente deixa de levar da mão para a boca e a gente começa a pensar em coisas grandes. Eu não estou falando de dinheiro. A gente começa a pensar nos nossos filhos, na nossa casa, na nossa família. A gente vê o que verdadeiramente é importante. A gente vê que aquilo que é lá fora, aquelas falsas amizades, aqueles falsos relacionamentos, o pecado, tudo aquilo é destrutivo. A gente começa a perceber isso e as nossas expectativas quanto à nossa própria vida, elas se elevam e a gente fica dizendo todo dia: eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser um crente melhor, eu quero ser um marido melhor. Por quê? Porque eu estou na presença dele a gente volta a sonhar, na presença dele a gente se alegra de novo, na presença dele os sonhos são restaurados. Amém. É o filho da dona Socorro recebendo a medalha. Não pode ir todo mundo, lá não cabe. Você está aqui. É você que entrou aqui. E hoje olha para a sua vida e parece que você não é mais a mesma pessoa. Você tinha angústia dentro de você. E hoje você tem uma paz. Amém. Você tem a esperança do dia de amanhã. Por mais que hoje esteja difícil, você entende assim: Ele pode fazer algo enquanto eu durmo. Tem alguém cuidando de mim. Porque nós saímos da porta e entramos para esse novo lugar, onde nossos sonhos foram restaurados, renovados, para a glória de Deus. Deus vai consertar coisas e áreas da sua vida nesses dias. Apenas permita. O coxo não ficou brigando: não me leva não. Porque tem gente assim, que Deus quer consertar e ele está... Tipo aqueles meninos, você diz assim, menino mal educado, ó, aviãozinho, aeroporto fechado, não. O Espírito Santo vai trazer o remédio, nós vamos abrir o bocão, amém? Nós vamos querer tudo que Ele tem para nós vamos querer a restauração que Ele tem para nós. Nós vamos permitir que as pessoas ministrem na nossa vida. Nós vamos abrir o nosso coração e permitir que os nossos líderes, nossos pastores, que o Deus toque a nossa história. Nesses mais de 20 anos, quantas pessoas eu não quis ajudar. Um amigo meu de juventude, alguns anos atrás, eu encontrei ele lá na Rua do Comércio, perto das Americanas, ali naquele bequinho ali, mergulhado nas drogas. E ele me viu: Gilberto, eu quero ajuda. Eu disse: você quer mesmo? Quero. Eu disse, isso era um dia tardinho. Eu disse: amanhã eu te levo para um centro de recuperação. Liguei. A pessoa disse: não, pode mandar. Chamei o pastor Anderson e disse: pega o carro, bota ele dentro do carro, meu carro, e vai lá deixar ele no lugar, ajeita o que ele precisar. Pastor Anderson foi, ele morava na rua. Pastor Anderson foi lá, encontrou ele, botou dentro do carro. O pastor mandou te buscar, está tudo certo, você vai ser ajudado. Pastor Anderson ia levando ele para o centro de recuperação. Para o carro, não vou mais não. Ele fechou a boca do aeroporto, ó. Aeroporto, remedinho. Aeroporto fechado. Desce do carro, não quero ir mais não. Ele desceu do carro, voltou lá para o uso das drogas. Um dia depois, quantos dias? Me disseram: mataram o fulano de tal.
morreu. Eu estou te contando um caso de tantas outras pessoas que eu quis ajudar. Às vezes nem por causa da droga, talvez outras coisas, a restauração de um casamento. Uma pessoa que a gente marcava, pastor, assim, ó, vem aqui na igreja, nós queremos aconselhar você. Não vinha. Deus só conserta se você permitir. Se você não permitir, a sua vida continua quebrada. Mas eu estou pregando para um povo humilde, que está cheio de desejo, dizendo como pastor assim, ó, Deus conserta alguma área da minha vida, restaura o que se quebrou. Quantos têm esse desejo? Quantos não vão fechar a porta do aeroporto assim, ó? Quantos não vão fazer isso? Quando vier o remédio, você vai abrir o bocão, vai dizer, eu quero é mais. Deus invade a minha vida, muda a minha casa. Eu vou mergulhar, eu vou me envolver. Ora mandará bababaxê. Era mandará sore bababaxê. A maior alegria que eu tenho é porque Deus um dia consertou a minha vida. E hoje eu sou usado para Deus consertar a vida de outras pessoas. Você está aqui. Um dia, quantos testemunhos eu não já ouvi? Pessoas dizendo assim, pastor, terminou o culto, uma pessoa veio na frente, pastor, eu vim aqui na sua igreja hoje, eu ia me matar quando eu chegasse em casa, mas eu estou dizendo que eu quero Jesus. O Senhor pregou, eu não quero mais morrer, eu quero viver. Um homem da cidade de Santa Inês estava assistindo o programa Momento Peniel, cheio de depressão, querendo morrer. Estava assistindo não, ele chegou na sala, a televisão estava ligada. Ele se escorou no sofá e começou a olhar. E eu pregando no programa. E ele veio na igreja. E o irmão me dizendo, pastor, ele disse que quando o senhor estava pregando, veio uma vontade de viver dentro dele, uma alegria dentro dele, um ânimo de novo. Um dia uma família, uma pessoa me chamou para visitar um dos homens mais ricos dessa cidade. Disse, pastor, visita fulano de tal, ele está com depressão. Eu fui lá e conversei com aquele homem. Ele disse, pastor, eu sou fera, eu sei ganhar dinheiro, mas eu não tenho mais alegria, eu não tenho ânimo. Eu orei com aquele homem, liberei uma palavra para ele. E aquele homem que estava desanimado recobrou o ânimo de novo. Porque se Deus um dia consertou a minha vida, como está consertando a sua vida, é para que Ele nos use para consertar a vida de outras pessoas. Quantos querem isso? Fique de pé. A morte venceste.
batizado nas águas, você que está aí debaixo da bondade, que está debaixo do cuidado, que está tudo em paz com você, você que está apto para ceiar. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. A ceia é a hora de olharmos para dentro de nós. A ceia é a oportunidade que temos de recomeçar, de consertar o que está errado. Todo mês nós temos essa oportunidade de ceiar. A ceia é um tempo novo que Deus nos dá a oportunidade de ver. Talvez você vê o ação. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então você que está pronto para ceiar, é batizado nas águas, saia do seu lugar, pegue o cálice e o pão. Lá atrás também tem pão e cálice. Não beba agora e nem coma. Pegue e volte para o seu lugar. Capítulo 11, verso 23. Eu quero ler esse texto com você. Você que já pegou o pão e o cálice, volte para o seu lugar. Não coma agora, segure. Vamos comer juntos, vamos ceiar juntos. A Bíblia diz assim: todos peguem logo o pão e o cálice, pessoal. A tumba vazia agora está. O céu te adora. O céu te adora. Proclama a tua glória. Ressuscitaste, libertaste. És invencível. Inabalável. Que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que eu bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, diga pão, e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Quando nós nos reunimos numa noite como essa de ceia, nós estamos aqui levantando
um grande memorial a respeito da morte e da ressurreição de Jesus. Nós estamos dizendo, irmãos, para o inferno que Jesus venceu, declarando aos quatro cantos, dizendo a morte que ela perdeu, porque Jesus ressuscitou. Onde está a morte, o teu aguilhão? Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. E se Ele venceu para consertar a nossa vida. Ele venceu para trazer redenção. Ele venceu para nos salvar. Ele tomou na cruz, sente pecado, o mínimo que pode é adorar. Aleluia. Orar na sua semana. Tá. Se tem alguém nessa noite que quer fazer uma aliança com esse Jesus que é forte, que está no nosso que alguém além dele? Tem mais alguém além dele? Pastor, ora por mim, eu quero entregar minha vida. Eu quero que Deus conserte a minha vida. Tem mais alguém? Vem aqui. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é.
alguém além dela que quer se reconciliar? Além dela que quer se reconciliar? Está afastado, quer voltar hoje? Me dá um sinal. Alguém? Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero que não, deixa ver, né, um homem para ver quem vai acompanhar. Vamos orar. Mozinho, ora aqui por eles. Não, eu vou orar. Você ora encerrando. Digam comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Jesus, conserta o que se quebrou na minha vida. Diga: eu me entrego a Ti hoje. Que o Teu Espírito me transforme de dentro para fora. Me transforme em nome de Jesus. Amém. Eu vou orar por vocês, Pai. Vou abençoar sobre a vida desta jovem. Tempo de restauração, de mudança. Tudo que foi vergonha, que foi dor, foi tristeza, que o Senhor possa transformar em alegria. Que o Senhor mude a vida deste homem, trazendo um tempo novo, a esperança de novo no coração dele. Fortalece ele, a fé, que ele possa se sentir aqui amado, cuidado, apacentado. Possam ter um novo escrito das suas histórias a partir de hoje. Nova mulher, com Teu Espírito conosco, Espírito de Deus, unge eles com Teu. Enche todo nós das vidas cheias da sua vida, em nome de Jesus. Digam amém, igreja. Dá uma palma. Cadê o homem? Cadê as mulheres? Dá uma palma. Consolidação. Amém. A pastora vai orar liberando. Quando a senhora abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra. Louvamos por tudo que o Senhor falou aos nossos corações, pela Tua palavra nessa noite. Deus, te agradecemos por cada vida que o Teu doce Espírito convenceu de estar aqui essa noite. Ô Paizinho, leva-os em paz para as suas casas, debaixo da Tua proteção e do Teu cuidado. Nós nos abençoamos, nos dá uma noite tranquila, sono reparador, e profetizamos uma semana na vida dos Teus filhos, cheia de conquista, de vitória, de alegria e de paz. Você diz amém? Eu recebo